Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 28 de maio de 2026, 16 horas, horário de Brasília. O povo russo quer se livrar de Vladimir Putin. O vídeo de hoje analisa os relatos sobre a complexa situação interna e os desafios enfrentados pela liderança russa. Quando eu disse complexa situação interna, é a situação na Rússia. Trazemos os detalhes de depoimentos de Shamil Shmel. Não dava para colocar depoimento de todo mundo, eu escolhi um depoimento. Shamil Lukoshev, né? Ele é combatente, ele é natural contra a Ucrânia, depois virou, né? Foi preso e ele, na realidade, ele se entregou para a Ucrânia. Eu vou trazer os detalhes aqui, não vou começar dentro desse país. E ele é natural da Ossétia, né? Que majoritariamente é uma região muçulmana. E ele é integrante hoje da Legião Liberdade da Rússia. E ele deu depoimento, existem muitos russos combatendo ao lado dos ucranianos, mas a maioria não quer aparecer. Ele não se incomodou e levou o depoimento dele a público. Eles deram depoimentos na Ucrânia, mas não queriam que fosse dado a público, né? Eles têm medo de represálias depois. Então, que vocês vão entender as percepções sobre o esgotamento das tropas e as discussões sobre uma possível transição política no Kremlin. Vou mostrar aqui que eu acho que vai acontecer e talvez não seja muito demorado, talvez até o final do ano. Descubra os relatos sobre a situação do equipamento militar russo, agora em 2026, com descrição de fuzis antigos e os desafios na preparação de novos recrutas. Por fim, vocês vão ver aqui como o cenário da guerra tecnológica, especialmente o uso de drones, está alterando as táticas no campo de batalha. Assista até o fim para entender as dinâmicas de poder em Moscou. Inscreva-se no canal, é muito importante ter uma inscrição poderosa, o like poderoso de todos vocês e também o compartilhamento. E comente também as suas impressões depois que você assistir esse vídeo aqui embaixo. Conto com vocês. Muito obrigado. Desafios internos, né? Relatos sobre a pressão e a estrutura militar moscovita. A estrutura política atual em Moscou enfrenta questionamentos crescentes sobre sua sustentabilidade a longo prazo. Relatos indicam que sentimentos de insatisfação, antes silenciosos, em diversos setores da sociedade russa, começam a ser discutidos de forma mais aberta, inclusive na própria sociedade. De acordo com depoimentos de combatentes dissidentes russos, existe uma percepção de que as mudanças drásticas na liderança seriam recebidas com alívio por partes da população. Esta análise foi reforçada pelas palavras de Shamil Lukoshev, conhecido como Shmel. É o pseudônimo dele, ele é um combatente da Ossétia. Lukoshev é integrante da Legião Liberdade da Rússia, unidade formada por cidadãos russos que optaram por combater ao lado da Ucrânia. Em depoimentos recentes, o soldado detalhou sua trajetória e o processo de afastamento das diretrizes do governo russo. Ele relatou ter iniciado seu serviço militar em setembro de 2021. A invasão foi em fevereiro de 2022. Ele foi mandado para a Península na Crimeia no início de 2022. Ela já estava ocupada pela Rússia desde 2014. Segundo ele, a tropa foi informada de que participaria apenas de exercícios de treinamento, mas o cenário mudou com o início das operações em fevereiro. Lukoshev afirmou que, devido ao começo do conflito, buscou formas de se retirar da ofensiva, eventualmente entrando em contato com forças de defesa na região de Troitsky. Após se apresentar, ele manifestou o desejo de integrar a legião, ou seja, ele cascou fora já, tirou o time fora já no início. Ele citou a discordância dele com as narrativas oficiais sobre as motivações da guerra. É um cara que pensa, né? É um cara que pensa, analisa e entende a situação Ucrânia e as mentiras que o governo russo do ditador Vladimir Putin contava e ainda continua contando sobre a Ucrânia. O combatente argumenta que a justificativa de uma ameaça iminente da Ucrânia, a integridade russa em 2022, não se sustentava diante de uma realidade das forças militares na época. Ironicamente,
Ele observou que a atual capacidade militar ucraniana tornou-se significativamente maior como resposta direta ao conflito prolongado iniciado pelo ditador da Rússia. O equipamento e logísticas, né, e vou falar aqui sobre o cenário militar também em 2026. Lukashev também forneceu descrições sobre o que chama de degradação material das linhas de suprimento russas. Ele comparou o estado das tropas no início da invasão com o cenário observado em 2026. Segundo o relato, já em 2022 havia problemas com suprimentos básicos e kits médicos defasados, muito remanescentes de décadas passadas. Já tinham perdido a validade e os russos estavam dando para eles. Entretanto, o combatente afirma que a situação atual atingiu um nível crítico de precariedade. Ele indicou que fuzis Kalashnikov, antigos e desgastados, são frequentemente encontrados com prisioneiros recentes, enquanto os modelos Os modelos novos, são raros. A explicação dada para essa escassez é a dificuldade logística. Muitos suprimentos seriam interceptados ou destruídos antes de chegarem ao teatro de operações. Neste contexto de limitações materiais, a tecnologia de drones passou a ser o fator determinante na dinâmica da guerra. A capacidade de adaptação tecnológica tem sido fundamental para anular vantagens numéricas tradicionais. E treinamento e recrutamento, porque é muito importante, quero analisar também os novos perfis no campo de batalha. O depoimento de Shmuel aponta ainda para uma queda na qualidade técnica e no preparo físico dos combatentes enviados para a linha de frente. Ele observou que o treinamento das forças russas parecia ter regredido em comparação com as unidades profissionais do início do conflito, a qual ele fazia parte e foi para lá, para ficar na Península da Crimeia. Originariamente, o exército russo contava com veteranos experientes de outros teatros de operações, com alto preparo físico. Contudo, Lukashev afirmou que o perfil dos capturados mudou. Agora, são frequentemente indivíduos muito jovens ou idosos, muitos recrutados sem preparo prévio. Muitos desses novos soldados relatam ter sido convocados à força, enviados ao fronte sem instruções básicas de combate e objetivos claros. Esta situação revela, segundo o combatente, uma falta de coordenação entre o comando e a base, com recrutas avançando sem saber exatamente para onde estão indo. Eles colocam ele naquelas massas de carne, né? E eles de carne humana, né? E eles não sabem nem para que lado estão indo, não sabem nem o que vão fazer, não recebem nenhuma instrução. Os oficiais e sargentos russos colocam eles simplesmente na linha e mandam eles avançar. E as perspectivas futuras, então, são complicadas. E agora está se pensando numa reação civil. Já existe clima para isso e uma insatisfação, e começam a haver manifestações na Rússia, inclusive em Moscou, que têm sido reprimidas. Sobre a reação da população russa nas áreas de fronteira, Lukashev destaca a complexidade do comportamento civil em zonas de conflito. Segundo ele, os moradores muitas vezes adotam uma postura pragmática, demonstrando apoio a quem quer que controle o território no momento para garantir a segurança. Embora o medo influencie as pessoas públicas, o combatente acredita que é um anseio profundo por mudanças na governança de Moscou. A visão apresentada sugere que o fim do atual sistema de liderança é visto por muitos como caminho para a estabilização. A combinação de desafios logísticos, problemas de recrutamento e o avanço tecnológico definem o atual momento de incerteza para a Federação Russa. Ou seja, está complicado, né? E o testemunho de vozes dissidentes oferece uma perspectiva interna sobre as fragilidades do sistema de defesa e poder em Moscou. Análise sobre o envelhecimento das tropas e a precariedade dos equipamentos sugerem um cenário de grandes desafios para a continuidade das operações russas na Ucrânia. Este relato destaca como as dinâmicas internas e a pressão externas continuam a moldar o futuro da região e as perspectivas do povo russo, que são muito ruins. O povo russo agora quer se livrar de Putin. Uma situação terrível serviu para o ditador. Se o presidente Vladimir Putin for morto, todo o povo russo ficará grato, disse o Shamil Lukashev, um combatente da Ossétia e membro da Legião Liberdade da Rússia, em entrevista que ele falou agora. E ele disse que assinou um contrato com o exército russo em 2021, ainda em 9 de janeiro, foi para a Crimeia e aí
resolveu passar para outro lado porque viu que estavam morrendo muita gente e não quis entrar nessas linhas de carne e está combatendo. E ele sempre foi, e a pessoal da Ossétia é separatista, majoritariamente. Então ele se mandou dali e deu essa entrevista em nome de um grupo de pessoas sobre isso. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Muito obrigado. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.